Muito bem, meus caros. Então, retomando aqui a nossa aula, né? Falando aí das atividades industriais em Goiás, tá? Os principais fatores que levaram, né, ao crescimento da indústria no território goiano, sobretudo a partir dos anos 90, nós vamos pegar aí a segunda metade da década de 90, você tem um crescimento significativo do setor industrial no território goiano. E a indústria goiana, então, ela passa a crescer acima da média nacional, bem acima da média nacional. Então, quais foram os fatores que levaram a esse crescimento, né, a essa entrada de empresas no território goiano? Então, um dos pontos que nós temos, a isenção de impostos, a chamada guerra fiscal que acabou se instalando aí no país, que hoje é duramente contestada, há projetos para que se acabe com essa política de incentivo que os estados acabaram levando a efeito a partir da década de 90, né? Então há uma discussão hoje no Congresso para pôr fim a essa política de incentivos, mas está aí um dos fatores que levaram à entrada de novas empresas no território goiano, né? Essas empresas fugiam de custos também mais elevados, sobretudo ali no eixo Rio-São Paulo, né? Então buscaram Goiás, buscaram a região centro-oeste, fugindo desses custos mais elevados ali no eixo Rio-São Paulo, mais ao sudeste, sul do país. Também, um outro fator positivo para a atração de muitas indústrias para o território goiano foi a proximidade das áreas produtoras de matérias-primas. Então, nós tivemos aqui, lá no final dos anos 90, né, a chegada aí da Perdigão ao território goiano, justamente porque nós estamos falando de um estado com a forte produção de grãos, essencial para alimentar ali as aves, suínos, né, que são então produzidos e abatidos nessas unidades instaladas no território goiano, tá? Hoje já espalhou aí por outros municípios também, tá? Não só mais em Rio Verde. Também a questão logística, né? A posição central de Goiás favorece a distribuição também para diversas regiões do país. Se você considerar que vamos pegar aqui a Goiânia, Anápolis, né? Anápolis, que é o nosso principal distrito industrial. Você tem aí num raio de menos de 1.000 quilômetros, você tem a São Paulo, né? A capital do estado de São Paulo. Você tem menos de 1.000 quilômetros, você tem Belo Horizonte, você tem Campo Grande, você tem Cuiabá, você tem Palmas, tá? Você tem aí numa distância aí de um pouco mais de 1.000 quilômetros, você tem Rio de Janeiro. Então vejam só, né, do ponto de vista da logística, da distribuição para, vamos dizer assim, os principais mercados consumidores do país, ou as duas maiores regiões metropolitanas, né, são distâncias relativamente fáceis, tranquilas de serem transpostas, considerando a dimensão do país, a dimensão continental do Brasil, tá? Então você tem aí essa posição como um fator também positivo para que essas indústrias se instalassem no território goiano, tá? Além de contar também com a amenidade social, né? Comparado, então, se você pega lá no início, lá nos anos 90, início dos anos 2000, em termos de violência, o território, o estado de Goiás, não apresentava os problemas de criminalidade que você já vivenciava de forma muito dura para as populações de Rio, de São Paulo. Então, essa tranquilidade também favoreceu a vinda de indústrias, grandes empresas para Goiás. A infraestrutura de transporte, telecomunicações, né? Goiás, na década de 90, com a quarta etapa da usina de Cachoeira Dourada e depois com outros empreendimentos geradores de energia que foram sendo construídos em Goiás, Goiás tornou-se um exportador de energia. Então Goiás hoje ele tem superávit na geração de energia. Os problemas enfrentados na atualidade em termos de fornecimento de energia estão ligados à infraestrutura de distribuição, mas não na geração. É importante frisarmos isso porque é sempre cobrado também em provas, quando abordam esse aspecto, o problema do fornecimento de energia, que está ligado à precariedade, vamos dizer assim, a falta de investimentos no setor de distribuição. Mas Goiás possui superávit na geração de energia, ou seja, Goiás produz muito mais energia do que ele consome. E o desafio hoje é melhorar justamente essa infraestrutura de distribuição. Algumas regiões do estado que têm potencial para o maior desenvolvimento industrial, têm esse potencial hoje limitado
pelo fornecimento de energia. Tá? Algumas indústrias que têm projetos para expansão da sua produção hoje estão impedidas porque não têm ainda a segurança no fornecimento de energia para ampliação dos seus empreendimentos. E outros fatores que também foram fundamentais para a atração dessas grandes indústrias para Goiás foram a doação de terreno por parte do Estado, né? E também os financiamentos com juros muito baixos, né? Muito abaixo daquele praticado no mercado, justamente com o propósito de fomentar o desenvolvimento dessas atividades industriais no território goiano, tá? Então, olha só, analisando aqui, né, um gráfico do Produto Interno Bruto de Goiás lá de 2015, para vocês terem até uma ideia, fazer um comparativo com o que eu havia apresentado anteriormente, tá? Então, olha só, o setor de serviços aqui com 65, então vejam que o setor, em relação a 2018, o setor de serviços cresceu, enquanto a indústria, em relação a 2018, diminuiu, tá? Aqui nós tínhamos 24,5%, né? Então, enquanto em 2018 nós atingimos aí 20,8%. E apresentou um leve crescimento do setor agropecuário, né? De 10,4% em 2015 para 11,4% em 2018. Então, está aí um quadro comparativo para você observar o processo de desindustrialização de Goiás, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Goiás aí no ranking nacional dos 100 maiores produtos, tá? Olha só. Então nós temos aí, o primeiro nas tortas, bagaço e farelo de soja, tá? Isso aqui é a produção de ração animal. É o segundo no álcool, óleo de soja e biodiesel. O terceiro na produção do açúcar cristal, tá? Açúcar que abastece tanto o mercado interno como também mercados externos. Quarto, tá? Carne bovina congelada, vocês lembram que eu tinha falado lá, né? É o terceiro em termos ali de rebanho bovino, né? E o quarto em termos de abate em processamento. O quinto aí em carnes, né? Miudezas de aves congeladas, leite longa-vida e o arroz polido, tá? Goiás constituiu-se também como um polo automotivo. Nós temos aí no município de Anápolis, né, a Caoa, que é a montadora da Hyundai, né, monta alguns modelos da Hyundai aqui no estado de Goiás, no município de Anápolis. Nós temos a Mitsubishi, instalada no município de Catalão, que na sua planta ali também é compartilhada pela Suzuki, na montagem também de um modelo específico de Jeep da Suzuki. E temos também a montadora, né, a Cameco, a montadora dos tratores John Deere também lá no município de Catalão, né? E há protocolos de intenções, né, projetos aí para a implantação de outras montadoras no território goiano, né? Nós sabemos que esse mercado ele está passando por uma mudança muito profunda. Algumas montadoras já estabeleceram aí prazos para mudar completamente os seus veículos, né, movidos aí a combustíveis fósseis ou a etanol para carros elétricos. Então eu vejo nesse momento uma certa retração na implantação dessas novas montadoras aí, até que as indústrias possam rever aí seus planos, suas estratégias de mercado, né, seus posicionamentos e reposicionamentos desse mercado aí, tendo em vista que, ao que tudo indica, nós teremos nessa próxima década, né, uma mudança significativa desses modelos, né, de veículos movidos aí a gasolina, ao etanol, para carros movidos à eletricidade, tá? Para os motores elétricos. Então, por hora, né, estão parados aí os novos investimentos em plantas montadoras no território goiano, tá? Goiás também se constituiu, ainda falando do polo industrial, do setor industrial em Goiás. Goiás é o segundo polo farmacêutico do país, perdendo apenas para São Paulo, tá? A Anápolis, principalmente, concentra aí um grande número de indústrias ligadas ao setor farmacêutico, ao setor de medicamentos, que abastecem também o mercado interno e abastecem aí outros mercados. Também temos essas indústrias aí, né, o município de Goiânia, Aparecida, mas o destaque fica realmente para o município de Anápolis, tá certo? Lembrando aí que Anápolis também conta, né, com o Porto Seco, né, que é a estação aduaneira aí do interior, em que cuida aí do desembaraço alfandegário, e por ser aí
o ponto central, considerado o trevo do Brasil, né? É uma área, uma região estratégica aí para a distribuição do que é produzido ali para todo o país. Quais são os desafios que estão postos para o principal distrito industrial do estado de Goiás, que é o DAIA, o Distrito Agroindustrial de Anápolis, tá? A escassez de mão de obra. Então ainda o estado de Goiás ainda precisa melhorar muito a sua qualificação profissional, a qualificação profissional dos seus habitantes ali. Os custos logísticos ainda elevados, porque nós temos aí aproximadamente metade das rodovias ainda não pavimentadas. Então isso encarece os custos de produção e também a dificuldade, o desafio que é para o estado manter essas rodovias em perfeitas condições de rodagem, porque à medida que essas rodovias elas vão se deteriorando, que se não recebem a adequada manutenção, isso aumenta os custos da viagem, né? O gasto de combustível, a quebra de veículos, então exige uma manutenção e tudo isso tem um impacto negativo então para os produtos goianos, já que elevam então os preços dos produtos goianos, os custos logísticos ficam elevados. Também há um desafio aí posto para o DAIA, né? Que é a expansão da área para a instalação de novas empresas no local e também para a ampliação das já existentes, um tratamento tributário diferenciado. Essa questão dos incentivos fiscais tem sido amplamente discutido tanto a nível de estado quanto a nível federal, porque tem mostrado aí o seu limite, né? Essa chamada guerra fiscal, porque o Estado, por um lado, abre mão de receita para atrair essas indústrias, mas uma vez instaladas no território goiano, essa indústria demanda por mão de obra, demanda por infraestrutura, que o Estado precisa da arrecadação de impostos para manter esses serviços em dias, né? Em condições de serem ali utilizados, acessíveis ao conjunto da população. E então você tem esse problema. De um lado você tem a economia do Estado crescendo acima da média nacional, mas por outro o Estado enfrentando muitas das vezes dificuldades para atender às demandas básicas, para efetuar a manutenção da sua malha viária, para fazer investimentos ali na infraestrutura de distribuição de energia, de fornecimento de água, de tratamento de esgoto, né? Então, estão postos aí esses desafios para o território goiano, tá? Melhoria aí nas condições de transporte e circulação para os trabalhadores também, né? O suprimento de energia, que é o que eu já falei. Goiás não tem problemas quanto à energia, a disponibilidade de energia, tá? O problema está na infraestrutura de distribuição. Então nós temos plantas industriais em Goiás que estão aptas a ampliarem sua produção, mas não fazem porque não tem aí a garantia do fornecimento de energia. Também falta ainda, né, uma melhor gestão dos resíduos ali produzidos na região do distrito. Uma questão que se coloca aí, que seria a demora na emissão das licenças ambientais para o funcionamento dos empreendimentos e também essas deficiências na área de saneamento, ok? Bom, um outro setor, né, que é considerado aí também da parte da atividade industrial em Goiás, que é o setor mineral, recebe destaque em Goiás, meus caros. Observem bem os números que nós temos aqui, né? Olha só, está na disputa, isso aqui inclusive eu até deixo para vocês uma dica. Pesquisem a atualidade desse embate, vamos dizer assim, quanto à questão do amianto no território goiano, tá? Isso aí tem ocupado o noticiário recentemente. Goiás é responsável por 100% da produção nacional de amianto, lá no município de Minaçu, norte do estado, né? E essa produção, ora, ela vem sendo barrada aí pela justiça, e aí autoriza-se, né, o amianto que já foi banido em diversos países, mundo afora, e que no Brasil tem aí a sua extração a partir da mineradora, né, da Sama, instalada ali no município de Minaçu. Minaçu é responsável aí por 100% da produção de amianto no país. É o primeiro lugar também na produção nacional de níquel. Olha aí, destaque também para a produção de níquel. O primeiro lugar na produção nacional de vermiculita. Segundo lugar na produção nacional de ouro. Sim, meus caros, Goiás ainda é um importante produtor de ouro para o país, tá? É o segundo, só que, detalhe, né, essa produção, essa mineração do ouro hoje, ela é praticada ali por grandes companhias, por multinacionais,
com emprego pesado de tecnologia e que gera, então, poucos postos de trabalho. Não é aquela visão que você tem daqueles garimpos, né, naquelas condições precárias, como nós acompanhamos aí no dia a dia, esses garimpos ilegais que estão operando em áreas de reservas indígenas e tudo, provocando forte degradação ambiental. Essa mineração é uma mineração praticada por grandes companhias, com um emprego intensivo de maquinário, de tecnologia de ponta, e, consequentemente, gerando pouquíssimos postos de trabalho, certo? É o segundo lugar também na produção de cobre, segundo na produção de fosfato, tá? O fosfato aí que tem a aplicação também aí na produção, né, de fertilizantes. Você tem também a extração das chamadas terras raras, tá? Que são elementos utilizados aí nessa indústria de tecnologia de ponta. Então, extraído a partir daí, é o segundo também na produção de nióbio, né? Essa superliga que é utilizada aí, inclusive, na fabricação de naves espaciais, de satélites, foguetes e tal. Então, Goiás aí tem também a importante reserva de nióbio. Nesse mapa que eu vou disponibilizar para vocês, não sei se vai ficar muito claro aí para vocês nessa imagem, mas vou deixar o link para você acessar aí na descrição do vídeo. Nós temos a distribuição, né, desses polos mineradores pelo território goiano, tá? Alguns desses polos mineradores. Então nós temos aqui ouro, cobre aqui, Fazenda Nova, Sanclerlândia, Vermiculita, né? Americano do Brasil, Nick, cobre. Então nós temos aí alguns polos para que você possa observar como estão distribuídos, né, no território goiano essas riquezas minerais, tá? Então você tem essas riquezas por todas as regiões do território goiano. Tudo bem? Bom, pessoal, e assim chegamos ao setor de serviços, né? O setor de serviços que é o que mais gera emprego e renda para a população goiana, tá? É o setor que mais gera aí postos de trabalho e renda para a nossa população, beleza? Essa observação que eu faço aí, né? O destaque fica então por comércio, tá? Você tem aí um comércio forte, né? Tanto varejista como comércio atacadista também, que abastece o interior de Goiás e outras regiões do país, como por exemplo aqui nós temos a central de abastecimento nossa aqui, a Ceasa, né, que manda produtos aí para todo o interior de Goiás, também para o Tocantins, parte aí da Bahia, para o Maranhão, para o Piauí, né, Mato Grosso. Então você tem aí polos atacadistas também que abastecem toda a região centro-oeste do país. Então isso tudo fortalece, dinamiza o setor de serviços no território goiano, tá? Favorecido aí também pela localização, né? A parte central do Brasil. Tá? A infraestrutura nossa, ela está ligada aí, né? Sobretudo, a infraestrutura de transporte está ligada sobretudo ao transporte rodoviário, tá? Tanto o transporte de cargas quanto de passageiros, ele é feito principalmente por rodovias. Em operação, nós temos a Ferrovia Centro-Atlântica. A Ferrovia Centro-Atlântica, meus caros, é aquela antiga estrada de ferro Goiás que nós estudamos lá nas aulas anteriores, né? Abordando ali a Primeira República, o surgimento dos trilhos no território goiano. É essa ferrovia, tá? Hoje chamada de FCA, é a antiga estrada de ferro Goiás. Ela que chegou a Goiânia em 1951, chegou a Campinas em 1955 e depois parou. Hoje ela está em operação até aqui o município de Senador Canedo, onde nós temos a base ali de distribuição de combustíveis da Transpetro, certo? E tem também um ramal que liga a Brasília, né, ao Distrito Federal, tá? Então é cortado aí pela Ferrovia Centro-Atlântica, que tem como ponto principal aí Anápolis, a chegada dela em Anápolis. O ponto interessante, de Anápolis nós temos também a Ferrovia Norte-Sul, porém a Centro-Atlântica ela não se conecta com a Norte-Sul. Como a Centro-Atlântica é uma ferrovia muito antiga, né, de uma bitola menor, não há possibilidade das composições que transitam pela Ferrovia Centro-Atlântica circularem também pela Norte-Sul. Então, se for o caso ali de uma mercadoria, né, que deva seguir para o norte ou que venha do norte em direção ao sul, terá que ser feito o transbordo aí dessa carga, porque as composições não passam de um trilho para o outro, já que a Ferrovia Norte-Sul é a ferrovia mais moderna, foi construída então com a bitola maior, comporta então vagões com maior capacidade de carga, com maior volume de cargas. E essa Ferrovia Norte-Sul,
ela ainda está, né, vamos dizer assim, para entrar em operação. Ela teve ali esse trecho concluído, ligando Anápolis a Palmas, mas ela ainda não está plena em operação. E um ramal chamado Ramal Oeste está em construção, que irá conectar aí a Norte-Sul ali do município de Ouro Verde, próximo a Anápolis, com o porto de São Simão, né? Quando essa ferrovia estiver ali pronta, interligada, você tem, a partir do porto de São Simão, né, a interligação desses 3 modais de transporte. O transporte aquaviário, o transporte rodoviário e o transporte ferroviário, tá? Você vai ter a integração dessas 3 logísticas com o porto de São Simão, né, que faz o escoamento de parte da produção de grãos do sudoeste goiano pela hidrovia Paranaíba-Paraná Tietê, certinho? Beleza? Bom, olha só, nós temos aqui uma imagem, né, da inauguração da ferrovia Norte-Sul, tá? Ferrovia essa que foi lançada lá no governo Sarney, né, e que ficou parada durante muitos anos e teve as suas obras retomadas aí a partir de 2007, né? Aqui nós temos então o ex-governador do estado, o Marconi Perillo, a ex-presidenta Dilma Rousseff, o ex-presidente José Sarney, que também foi quem lançou a obra, mas ela não avançou naquele período, né? E outras autoridades parlamentares aí, na inauguração desse trecho ligando Anápolis a Palmas, tá certo? Lembrando, ferrovia Norte-Sul, tá? Apareceu uma questãozinha na prova falando que a ferrovia conectaria então Goiás ao Ceará, né, a Fortaleza, alguma coisa assim. Não, Ceará é o que? É Nordeste, né, a ferrovia Norte-Sul. Então ela quando estiver totalmente pronta, ela vai ligar Belém a Porto Alegre, ok? Então vai conectar aí Belém a Porto Alegre. Belém no norte do país, né, a capital do estado do Pará, a Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, passando aqui então por Goiás, tá? E aqui, nessa imagem que eu vou deixar também para vocês aí, meus caros, né? Nós temos então o trajeto aí da ferrovia Norte-Sul, esse traçado verde aqui que nós temos, e que ela, quando estiver totalmente em operação, e Anápolis também, que está recebendo aí um aeroporto de cargas, você terá então a integração, né, do transporte aéreo de cargas, do transporte rodoviário e do transporte ferroviário. Também essa integração aí desses 3 modais de transportes no município de Anápolis, tá? E esse traçado verde aqui logo abaixo é da FCA, da Ferrovia Centro-Atlântica, que conecta-se aqui com a Anápolis e Senador Canedo, e também com o Distrito Federal, com Brasília. E está sendo construído aqui o chamado ramal oeste, tá, dessa ferrovia Norte-Sul, que vai se ligar aqui, ó, ao porto de São Simão, tá? Aqui nós temos a partezinha que mostra aqui do lago, né? São Simão abaixo então a ferrovia e vai avançar então pelo estado de São Paulo. Aqui nós temos uma imagem, né, do porto de São Simão, lá da hidrovia Paranaíba-Paraná Tietê, em que as balsas aqui são carregadas com os grãos, parte da produção do sudoeste goiano, então é escoada. Segue pelo rio Paranaíba, né, Paraná, Tietê, até o interior do estado de São Paulo, onde é feito o transbordo dessa carga para os trens que seguem em direção ao Porto de Santos, tá? Deixando assim, né, os custos muito mais baixos, né, para o transporte, para o escoamento dessa produção, fazendo com que os produtos goianos alcancem aí maior competitividade. Meus caros, a título de ilustração, para que você possa ampliar um pouco mais, nós temos aqui a ideia dos polos de desenvolvimento regional, tá? Que eu vou deixar aí para que vocês possam visualizar quais seriam então esses polos de desenvolvimento pensados para o território goiano, certinho? Nós temos aqui o Plano de Desenvolvimento Econômico e Turístico da região dos Lagos do Paranaíba, tá? Esse rio Paranaíba, para quem não conhece, para quem não é aqui de Goiás, é um rio que tem um grande potencial gerador de energia. Então nós temos ali as barragens, né, que geram energia, como aqui, por exemplo, São Simão, Cachoeira Dourada, né, Itumbiara, Corumbaíba,
Então você tem aí esses lagos e que se tornaram também importantes para o turismo na região. Então você tem o Plano de Desenvolvimento Econômico e Turístico da região dos Lagos do Rio Paranaíba. Você tem também o Polo de Desenvolvimento do Corredor da Hidrovia Turística do Rio Araguaia, tá? Então o Rio Araguaia, que é um importante curso d'água, que vem sofrendo muito com a degradação ambiental. Nós vamos falar mais sobre isso na parte que abordaremos a geografia física do território goiano, tá? Vem sofrendo muito com a degradação ambiental, com a seca, com a extração predatória ali de água, né, para o abastecimento dos complexos agropecuários ali ao longo do leito do seu rio. Mas é um importante produto, né, turístico, vamos dizer assim, do território goiano, tá? Nós temos o Polo de Desenvolvimento Turístico Histórico do eixo Brasília-Corumbá, de Goiás, Perinópolis, Jaraguá e Cidade de Goiás, tá, meus caros? Aqui, ó, em verde, nós temos o chamado Caminho de Cora Coralina. É um novo produto turístico, vamos dizer assim, que Goiás está lançando. É um caminho, né, que é para ser feito aí, percorrer a pé, por bicicletas, né? Então, nós temos aí a reconstituição da antiga chamada Estrada Real, tá? Que ela vai ligar então a cidade de Goiás, a antiga capital do estado, a Corumbá de Goiás, ali bem próximo a Perinópolis, né? Passando por Perinópolis, chegando até Corumbá de Goiás. Então é um produto aí bem legal, um passeio que vale a pena para quem gosta de aventura, tá? Paisagens muito bonitas, belas cachoeiras, um passeio bem rústico, vamos dizer assim, em que você vai poder se hospedar em fazendas, né? Desfrutar da natureza, desfrutar das belezas do cerrado, tá? Então você que gosta de pedalar, você que gosta de caminhar, gosta de aventura, considere aí a possibilidade de fazer esse caminho aí da cidade de Goiás para Corumbá, certo? Temos também aí projetos de desenvolvimento das vocações municipais. Então você tem municípios aí com vocação para a confecção, polos de roupas íntimas, né? Confecção de jeans e as mais diversas atividades aí de artesanato e tal. Então você tem também projetos nesse sentido, tá? Você tem o Polo de Desenvolvimento Mineral do Norte Goiano, compreendendo aí desde Barro Alto, Pilar de Goiás, Crixás, Uruaçu, Niquelândia, Alto Horizonte, a Minasul, tá? Minasul, como eu falei para vocês, que é onde nós temos a mina da Sama para a extração do amianto, tá? E temos também aqui o Polo de Desenvolvimento Econômico do Sudoeste Goiano, a região maior produtora de grãos do estado de Goiás, quase 50% da produção de grãos vem aí do Sudoeste Goiano, e o Polo de Desenvolvimento do eixo da Ferrovia Norte-Sul, tá? Quando essa ferrovia, observe bem, ó o traçado dela aqui, ó, passando por Rio Verde até São Simão, e daqui ela entra, né, também vai sair, atravessar essa ponta aqui do Triângulo Mineiro e vai em direção a São Paulo, tá? Quando estiver totalmente pronta, vai ligar Belém a Porto Alegre, né? Capital do estado do Pará, capital do Rio Grande do Sul. Bom, então aí estão alguns projetos, né, Polo de Desenvolvimento do território goiano. E para fecharmos essa aula, meus caros, eu quero tratar com vocês aqui de alguns aspectos da cultura goiana, tá? Eu até coloquei aqui, né, como tema, o slide de abertura desse tópico da cultura goiana, eu coloquei aqui um medalhão. Esse medalhão, meus caros, é o medalhão que deu origem à Romaria do Divino Pai Eterno, tá? No município de Trindade, ou a chamada Festa de Trindade. É a segunda maior festa religiosa do país. Perde somente para a Romaria lá de Nossa Senhora Aparecida, né, em Aparecida do Norte, no estado de São Paulo, que é a padroeira do Brasil. Então, por que eu comecei com esse medalhão aqui? Tá? Esse medalhão, ele retrata a religiosidade do goiano. A cultura goiana, ou melhor dizendo, né? A cultura goiana, isso eu quero que você tome nota aí, ela é fortemente marcada pela religiosidade cristã católica. Tá? Quando nós falamos em cultura goiana, as principais manifestações da cultura goiana estão relacionadas a manifestações religiosas. E sem sombra de dúvidas, a maior de todas é a Romaria do Divino Pai Eterno, é a chamada Festa de Trindade, que é uma novena que acontece ali no final de junho,
E tem o seu ponto alto, o seu encerramento, no primeiro final de semana do mês de julho, né? Onde você tem ali o encerramento das celebrações no primeiro domingo do mês de julho. E atrai religiosos, devotos de todo o país. Tá? Pessoas caminham quilômetros, centenas de quilômetros até, a pé, partindo aí de diversas regiões do país, para participarem dessa novena no município de Trindade, tá? A Romaria, ela chega a receber aí algo em torno de 2,5 milhões de fiéis durante os dias de celebração desta Romaria. Então, é a segunda maior festa religiosa do país, perdendo apenas para a Aparecida. Esse medalhão que originou teria sido um medalhão encontrado, né, por camponeses, né, há aproximadamente aí 200 anos, e em torno desse medalhão surgiu a devoção, tá? Surgiu ali o espaço de oração, de culto, de celebração, que foi crescendo e tornou-se essa importante manifestação. Eu tive o privilégio de fazer esse registro fotográfico do medalhão, quando de uma visita que nós fizemos ao Santuário do Divino Pai Eterno. Eu estava acompanhando uma comitiva da polícia do Japão, né, uma inspetora da Polícia Nacional do Japão, e o reitor lá do santuário, que nos recebeu, né, gentilmente, nos mostrou então essas relíquias da igreja. E eu fotografei aqui quem estava segurando neste momento aqui, quem estava segurando o medalhão, a caixa com o medalhão, era a senhora Hisami Ohashi, que era a inspetora da polícia do Japão, que estava fazendo a visita aqui a Goiás. E eu fiz esse registro. Parece-me que é o melhor registro fotográfico que nós temos aí disponível desse medalhão que deu origem à Romaria do Divino Pai Eterno, tá? Outra importante festa que nós temos aí é a festa em louvor a Nossa Senhora da Abadia, no Muquem, que acontece no norte do estado, em Niquilândia. É uma importante festa que atrai também milhares de turistas e acontece no mês de agosto, tá? Essa festa em louvor a Nossa Senhora da Abadia. Uma outra importante manifestação cultural que nós temos é a chamada Procissão do Fogaréu, que acontece na Semana Santa, que é uma encenação da perseguição, prisão e morte de Jesus, tá? É um espetáculo belíssimo, já tive a oportunidade de acompanhá-lo algumas vezes, né? E quem não conhece, vale a pena. Durante ali as festividades da Semana Santa, né, na quarta-feira, as luzes da cidade são apagadas, do centro histórico, né, a cidade de Goiás, que é patrimônio da humanidade. Então, as luzes do centro histórico são apagadas e a cidade fica somente iluminada ali pelas tochas, né, dos farricocos que fazem a perseguição ao Cristo, tá? Então, é uma outra importante manifestação que acontece na Semana Santa. Tem uma outra importante manifestação cultural também, ligada a essa religiosidade, que são as cavalhadas, né? Elas acontecem em alguns municípios do território goiano, mas com destaque para Pirenópolis. Mas eu já havia falado disso para vocês lá na primeira aula. Quem acompanhou bem, quem está atento aí à primeira aula, lembra-se muito bem do que eu falei das cavalhadas e eu não vou abordá-la aqui novamente. Outra importante festa que nós temos em Goiás é a Congada, né? A festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário. A Congada, na verdade, ela acontece em diversos municípios, mas o destaque fica para a Congada de Catalão, que acontece no mês de outubro. Tá? É uma festa que tem aí, né, como traço marcante, né, esse sincretismo religioso, porque você tem elementos da cultura das religiões africanas, né, de matriz africana, no cruzamento aí com as manifestações cristãs católicas. E assim nós temos então, né, essa importante manifestação da cultura goiana através das congadas. Muito bem, então a cultura goiana é fortemente influenciada pela religiosidade. Quando nós saímos desse aspecto, então, religioso, nós podemos trazer como destaque para a cultura popular de Goiás as festas, as exposições agropecuárias, tá? Sendo que a maior delas acontece normalmente em Goiânia, que você tem aí 2 a 3 semanas de festividades, com a exposição de maquinários para o setor agrícola, a venda, exposição de animais, leilões e os shows artísticos, né?
os shows de variados grupos, bandas, mas com destaque para as duplas sertanejas, né? E essas exposições elas acontecem em outros diversos municípios goianos. Eu destaquei aqui a principal é a exposição agropecuária do estado de Goiás, que acontece no município de Goiânia, no mês de maio, mas os municípios goianos realizam aí, ao longo de todo o ano, também as suas exposições agropecuárias, certo? Então, é um outro elemento muito forte da cultura goiana, que mesmo tendo aí mais de 90% da sua população vivendo nas cidades, ainda tem essa forte ligação com o meio rural, com tudo que nos remete, então, ao meio rural. Beleza? Bom, quais são os desafios que estão postos para o território goiano, né? A realidade do estado de Goiás. Alguns desafios, então, que nós temos que ficar atentos aí, né? Que são pontos em que o estado ainda deve superar. Nós temos aí a malha de transporte deficiente e insuficiente, nós temos ainda mais da metade da nossa malha rodoviária ainda não pavimentada, então isso encarece os custos de produção. Os sistemas de energia limitados do ponto de vista da distribuição de energias, tá? A rede de telecomunicações limitadas, né? Então ainda há uma dificuldade, apesar de todo o avanço tecnológico, mas ainda há limitação para algumas áreas de internet de alta velocidade. Acreditamos que isso poderá ser aí resolvido, vamos dizer assim, a partir do leilão que será feito, né, com a tecnologia 5G. Então isso pode melhorar muito a questão do setor de telecomunicações, né? Então, de tecnologia, pouca inovação e carência de mão de obra na área tecnológica. Então, empresas que precisam dessa mão de obra mais qualificada têm dificuldade em achar esses profissionais no mercado goiano, tá? Então, está aí essa precariedade. Os desafios que estão postos também do setor da educação. Goiás enfrenta também uma forte desigualdade educacional, tá? Uma rede estadual de ensino com necessidade de reforma, tanto na sua gestão e na infraestrutura. E aqui cabe um detalhe, né? Quando eu estou gravando aqui, no final de 2021, nós podemos dizer aí que houve sim uma melhora nessa infraestrutura, mas ainda está muito aquém para os desafios que estão postos do ponto de vista da educação para o mundo, né, como um todo. Então há uma defasagem ainda muito grande, apesar dos avanços que foram obtidos, tá? Desvalorização do profissional da educação. Então, é algo que precisa ser superado. Isso, na verdade, não é um problema do Estado, é um problema do país, né? Investir em educação é caro, meus caros, é caro, tá? Uma educação de qualidade é algo caro, mas muito mais caro ainda é o preço da ignorância, né? Eu sempre digo isso, para quem acha que educação é caro, experimente então pagar o preço da ignorância. E um outro desafio também urbano aí, nós vamos falar disso daqui numa aula especificamente abordando Goiânia, tá? Nós vamos falar aqui dos desafios para o transporte urbano, saneamento básico e habitação, tá? E nós vamos abordar isso daí, sobretudo a partir da ótica da região metropolitana de Goiânia. Beleza, meus caros? E eu encerro aqui com vocês o nosso bloco de aula com essa mensagem: estudar será sempre o nosso maior ato de rebeldia. Então rebele-se diariamente, estude muito, meu caro amigo, minha cara amiga. E olha só, você chegou até aqui, tá? Deixa aí o seu like. Ah, não gostou? Deixa aí o seu dislike, não tem problema não, tá? O importante é você manifestar aí a sua opinião. Deixa aí nos comentários também se ficou alguma dúvida, se você está estudando para algum concurso, se você está aqui só por curiosidade. Diga aí, eu quero saber de vocês, quero ouvir vocês. E inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder as próximas aulas. Mas lembre-se, só faça isso se você quiser. Beleza, meus caros? Então, boa morte a todos, até a nossa próxima aula. Avante, avante!